Escalar, tem que. Você tem que acreditar. Não acredita. É complicado. Você tá falando, não acredita nos caras que foram contratados. É muito complicado você jogar com 2 homens abertos, 2 homens de lado de campo, e não ter o centroavante. Porque esses caras de lado vão criar pra quem? Alimentar quem, exato? Vão alimentar quem dentro da área? E ele tem os 2 homens de lado. Seja Pedrinho e Romero, seja Romero e Cleison. Esses caras já deram demonstrações de que eles podem funcionar bem. Mas tem que ter a referência dentro da área. Mas funcionou sem a referência com o Rodriguinho, né? Que o Rodriguinho foi decisivo, goleador, não sei se até hoje, não, o Romero acho que já passou, né? Passou. De goleador do time na temporada. E eu acho que o Osmar Loz, ele teria que simplificar nesse momento e apostar no que vem dando certo, explorar o Romero. Porque se você tem centroavante como o Roger, o Jonatas, que não te dão aquele resultado esperado, eu acho que não tem sentido insistir nisso, insistir no 9. Teria que explorar as características do Romero, né? E aproveitar, porque o futebol tem o momento do Romero é espetacular. Então, o jogador que vem dando resultado e que vem dando esse respiro para o Corinthians no pós-Copa é o Romero. Quanto às substituições, né, a reposição, o Corinthians, aí é a direção, não é só o Osmar Loz, a direção é uma das grandes culpadas, o presidente André Sanches, porque não deu reposição à altura para Balbuena, para Rodriguinho. Mas não deu porque não tem... Porque não tem dinheiro. Por culpa da própria administração do Corinthians. Agora, o Osmar que Loz... se colocou nessa arapuca financeira. Exatamente. Agora, o Osmar Loz tem também a sua grande parcela de culpa, mesmo não tendo as opções necessárias para repor esses jogadores que foram embora, porque eu não sei se ele é o pior da década, mas ele tem um aproveitamento, comparando com os outros treinadores que passaram pelo Corinthians há pouco tempo, que é um aproveitamento... frustrante para o torcedor. É um aproveitamento, e as decisões que ele tem feito também de troca de um jogador pelo outro tem deixado o torcedor... O PVC listou aqui 3 possibilidades durante o jogo e não funcionaram. Exato. Ao contrário, o Odair é o momento do time também. O Odair fez 3 alterações no Internacional e mudou a cara do jogo. Bom, deu certo no caso do... E o que preocupa o Corinthians é o seguinte, PVC, o que preocupa o Corinthians é que no momento talvez mais decisivo da temporada, que tem aí semifinal de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, essa virada de turno, o time chega nesse momento do ano enfraquecido, tecnicamente e também taticamente. Agora, olha aqui, quando a gente fala assim, o Corinthians não teve reposição porque não tem dinheiro. O pior, o que eu acho que é mais grave, na minha opinião é mais grave, é a postura que a diretoria tem de chegou aqui e vai levar mesmo, porque não tem como concorrer. Por que eu estou dizendo isso? Sim. O Flamengo tem dinheiro. E com quem que o Flamengo repôs o Viseu? Com o Uribe. Então, não adianta ter dinheiro nesse mercado, não é a solução, porque você não tem um jogador dando mole. Você não vai contratar o Cristiano Ronaldo, você vai contratar o Messi? Não vai. Mas ajuda, você vai trazer o Gabriel Jesus? Mas ajuda. O dinheiro ajuda. É melhor ter dinheiro do que dinheiro. Que é melhor. Dinheiro e estrutura hoje estão claro bastante. Mas o dinheiro... Agora tem que saber contratar, é não, eu estou dizendo o contrário. O dinheiro tem que servir para você não abrir mão de jogador da sua equipe no decorrer do campeonato. Segurar o jogador, não ter... São Paulo no começo do programa. Ou abrir mão de quem você acha que pode abrir mão. Isso aqui eu quero, isso aqui vai embora. Não pode ir. O Rodriguinho não. O fulano pode ir. O Balbuena agora não. Eu vendo, mas você critica o Andrés até falou assim, não, se pagar metade da multa... Não dá pra concorrer, não dá pra concorrer. Tá bom, então não dá pra concorrer, você não vai... O reforço do ano passado do Corinthians, segundo a palavra do Carille, era não tirar ninguém do elenco. Foi campeão brasileiro. Mas para fazer isso, PVC, tem um custo. Eu acho bem melhor você dar um aumento para o Rodriguinho, que é um cara que a gente sabe que está dando certo, do que perder o Rodriguinho e contratar 3, 4, 5 jogadores para a posição do Rodriguinho, que também não são tão baratos, assim. Tem 3, 4, 5 que chegaram e tem 2 lá que não sei por que estão. Então, é isso que eu digo. Então, sim, o Sheik e o Danilo. Danilo tá lá ainda. Meu Deus! Eu tô sem dinheiro e tenho funcionário que não produz. É isso?
O Danilo ainda tem uma razão, quer dizer, o Corinthians achou que era justo renovar o contrato com ele. Ele se machucou. Isso não é futebol profissional, né? Não, mas que se você acha que ele pode te ajudar como liderança, se você acha que ele pode te ajudar ganhando um salário menor, o Emerson é diferente. No vestiário eu não sei. Dentro de campo não tá. Dentro de campo de fato que o Danilo está sendo preparado para ocupar futuramente algum cargo diretivo dentro do Corinthians. Isso deve acontecer já a partir da próxima temporada. Tipo agora, o Emerson Sheik estava escrito. Se ele arrebentasse no primeiro semestre e ele fez algumas boas partidas, obviamente que seria estendido o contrato como foi até o final da temporada. Mas eu concordo com você. São jogadores que o Emerson pode entrar no jogo e resolver. Pode. Num jogo de Libertadores ele pode resolver. Pode? Num jogo de Libertadores? 15 minutos? Pode. O Colo-Colo perdeu pro Iquique ontem 2-1. Tá em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia. Pode. Com meio time reserva. Você ainda leva fé no... Mas 6 jogos, 7 jogos, 10 jogos arrebentar, não. Ele pode arrebentar em um para calar nossa boca. Mas assim, eu tô com o Edmundo também. Aí Cala nossa boca, Sheik. Por serviços prestados, ampliou-se o contrato do Emerson Sheik até o final. O Sheik não joga bem desde 2012. Eu até faria uma correção. Ele não joga desde o dia que o Corinthians foi campeão na Libertadores contra o Boca no Pacaembu. Porque o segundo semestre dele foi muito ruim. E ele foi pro Mundial. No Mundial ele não jogou bem. Em 15 eu acho que ele jogou um pouco. Jogou? 15 a Libertadores, aquele primeiro semestre no início, do Corinthians. Com o Guerreiro. Com o Guerreiro, com ele. É verdade. Aquele jogo até a eliminação. Fez bons jogos. O Guerreiro foi expulso e ele jogou contra o Cical. A eliminação pro Guarani. Só também, né? A primeira fase da Libertadores. Os 6 jogos Ou seja, fez o gol contra o Boca no Pacaembu, estamos aí 6 anos após, quer dizer, é um jogador histórico, importante, jogou muita bola, mas não é nada, faz tempo não é nada contra a pessoa, não é nada pessoal, muito pelo contrário, eu gosto muito do Márcio, gosto muito do Emerson, mas se você não pode dizer que não tem dinheiro e você ter um passivo desse tamanho. Não, o que eu discuto do dinheiro é... Entendeu? Quando a gente fala, tem dinheiro, você vai contratar, eu acho que é mentira, porque você não consegue repor. É difícil você repor o caso do Uribe. O dinheiro é a minha maneira de enxergar o que a gente precisa fazer no futebol brasileiro, de tentar ter mais manutenção de time. O dinheiro precisa servir para eu manter meu time. Eu montei um time... O reforço é não vender. O reforço é não vender. O maior reforço é não vender. Foi o que fez o Corinthians ano passado. Foi o que fez o Corinthians ano passado. E você... falei isso aqui ontem. Na maioria das vezes. Vamos voltar para trás. O Corinthians de 2017, o Palmeiras de 2016, que vendeu o Gabriel Jesus, mas não entregou. O Corinthians de 2015, o Cruzeiro de 2014, o Cruzeiro de 2013, o Fluminense de 2012, foram times que não abriram mão de jogadores no decorrer da temporada. Que foram campeões não abrindo mão da equipe base, ou abrindo mão muito pouco da equipe base. Muito melhor do que você tentar ficar corrigindo. Não, eu vou vender fulano, mas eu vou contratar cicrano. Você vai ter outro time. Vocês sabem a minha opinião sobre essa coisa de grana, só para encerrar. Qual é a sua opinião, hein, Quesada? Eu não compactuo com aqueles que defendem que o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians é um dos clubes que mais recebe dinheiro de transmissão de TV. Vende produtos aí licenciados. Tem a grana que já recebeu dos patrocinadores, está sempre com patrocinadores pontuais. Não vou falar da Arena, porque a Arena, toda a grana que entra na Arena de receita tem que ser usado para pagar o estádio. Sim. Isso está acontecendo, isso é um outro problema à parte. Né? O estádio já está um tempão e o Corinthians gastando dinheiro com o estádio entra ano, sai ano, sempre sendo campeão. Então o problema também não é o estádio. A questão é que se você tem esse dinheiro, você tem que saber gastar esse dinheiro. É isso que a gente está discutindo aqui. E é possível, com a grana que o Corinthians tem dinheiro. Poxa, João, quem não tem dinheiro, eu não vou citar os nomes, senão os caras usam a rede social para xingar a gente. Veja os times da Série B, quem é que tem dinheiro? E compara com o Corinthians. Não, ter dinheiro tem, mas é aquilo, você ganha 500 e gasta 2.000. Você tem 1.500 de débito. Eu acho que o problema do Corinthians nem é isso. O Corinthians tem... O primeiro semestre tem um déficit no futebol. O Corinthians tem 1 milhão, pode até ser, mas o Corinthians tem 1 milhão e gasta esse 1 milhão com jogadores que a gente está analisando aqui, que não ajudam. Aí a gente para pensar, precisa trazer 10 caras que não vão ser utilizados? Não é melhor olhar para a base? O Corinthians está fazendo um dos melhores CTs aí para a garotada. Olha um pouquinho melhor para a base. Então houve uma mudança de rota aqui, Sara, porque nos últimos anos, podemos colocar nos últimos 10 anos,
Talvez tenha sido o Corinthians no futebol brasileiro o time que melhor contratou jogadores que não eram conhecidos e que deram certo e se tornaram grandes nomes. Um exemplo, Paulinho, por exemplo. Sim. Ralf. É ou não é? Ralf. O Ralf, quando veio... O Corinthians era o que melhor fazia isso. O Ralf veio depois do Christian, até fazer mas... uma brincadeira. Eles vão formar uma dupla sertaneja Christian e Ralf. Né? Repete, PVC. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Quando o time tá bom, tá bem, eu não tô discutindo a qualidade do Paulinho, do Ralf, são excelentes jogadores. Mas você tem um time competitivo, você tem um bom time... Filosofia competitiva. Você vai trazer um jogador daqui, outro dali. Também, se você quiser analisar, teve um monte de erros, porque o case de sucesso tem pai, o filho bonito tem pai. Tem. O filho feio não tem pai. O Corinthians tem um monte de erro. Pato, por exemplo, é um deles. Então, também tem filho Adriano. bonito, filho feio. Mas contratações, contratar é uma arte. Agora, o mais importante é você ter estrutura física. Isso o Corinthians tem. O Corinthians tem. E é uma das melhores. Sem dúvida. Paga em dia. O André está correto. Ele falou uma coisa que eu concordo. Não tem jogador para ganhar mais do que X. Meu teto é X. E de fato ele está certo. Ele está certo. E aí ele vai ficar limitado. E aí ele vai errar, sim. Mas a verdade é o seguinte: aí ele não podia deixar sair jogadores a preço de banana. Porque ele, com o dinheiro que vendeu o Rodriguinho, ele não vai no mercado e contrata outro jogador do nível do Rodriguinho. Adaptado, porque assim, mesmo assim, vamos pegar o Ralf. O Ralf chegou em 2010, ele foi campeão em 2011. O Paulinho chegou em 2010, ele foi fazer parte do time que se consagrou em 2012. Você vai montando esses caras que Felipe zagueiro chegou, ficou 3, 4 anos. Ficou 3 anos esperando, depois foi campeão brasileiro em 2015. Então não é também. E tiveram paciência por quê? Porque era uma fase vencedora. E você monta. Quando tá ganhando, beleza, bem. Aí você olha e descobre, descobriu o fulano, mas não é que ele chegou aqui e era o craque do time no dia seguinte. Mas o mercado oportuna, sabia? Eu acho que se você tiver atento ao mercado, ele oportuna. Por exemplo, o Renato Augusto, quando veio pro Corinthians, todo mundo tinha dúvida com ele. Porque se machucava demais. Canela de Aí a estrutura fez com que ele ressurgisse a ponto de ser o jogador fundamental da seleção e do time. Mas ele chegou em 13 e ele foi ser campeão brasileiro em 15. Em 2013 ele fez parte do time. Mas o sucesso do Renato Augusto... Claro que tem o caso que você compra um jogador pronto, chega e arrebenta, claro que tem. Mas isso é muito curioso. Por isso que eu falo o tempo inteiro que essa história de você revelar jogador de divisão de base é caro, você gasta dinheiro com base, mas você recupera no momento da venda e você não fica à mercê desse mercado de jogador médio que não vai te dar retorno no primeiro momento. Então, por exemplo... Quem foi o grande jogador do Flamengo nos últimos anos? Vinícius Júnior. O grande sucesso do Flamengo. Foi o Guerreiro? Foi o Diego? A torcida adora o Diego. Os dois que de sucesso é Paquetá e Vinícius Júnior. Pois são os dois da casa. E no Grêmio? Luan, Arthur, Everton, Wallace. Pedro Rocha, que saiu. E no Palmeiras? Gabriel Jesus. E no Corinthians foram jogadores que... Eu não sou contra a grande contratação, não. Só que ela tem que ser... perfeita. Ela tem que ser feita assim. O cara tá no momento certo para chegar no meu time, ele vai casar, entrar e sair jogando bem. Não tem tantos casos assim no futebol. Tem o Nenê esse ano. O Corinthians perdeu a Arana, perdeu o Maicon. O problema, PVC, que eu acho aqui é o imediatismo. Ninguém forma time a médio e longo prazo. Porque a médio prazo você vende. Você tem que performar. O Corinthians é o atual campeão brasileiro e bicampeão paulista. Teoricamente, era para ter um ano tranquilo, de paz. Ou não era? Mas não é. Não é assim. E aí faz com que você vá ao mercado e traga 3, 4, 5 centroavantes. Se são caros ou baratos, eu não sei. Mas com dinheiro de 4, 5, você traz um bom. Ou mantém o Jô. Mantém o Jô, traz o Guerreiro de volta e bota um menino da base, porque para jogar, são quantas partidas no ano? 70, 80? Para jogar 4, 5, 8 partidas ao ano,
É melhor você ter um ativo seu que você vai preparando para depois você ganhar um valor alto naquele ativo, alguém da base. Tipo Malcom. Tipo Malcom. O maior negócio entendeu? esse ano... Mas as pessoas, mas os clubes, aí tá errado esse negócio de 3 anos só de mandato, que aí o cara esquece da base, quer fazer política e time. Para ganhar título. E de imediato. Então os caras esquecem do clube. E se preocupam com ele próprio. Enfim, tem uma série de erros. Mas não era para o Corinthians estar sofrendo a pressão que está sofrendo nesse cenário. É isso aí, muito bem. Pois não, o cenário do Corinthians é preocupante, porque vai pegar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Né, e o Flamengo aqui, eu concordo com o PVC, que é o favorito, em tese é o favorito. Será? Em tese é o favorito. Será? Contra o Corinthians. Na Copa do Brasil? Não, contra o Corinthians. Será, hein? Agora, na Libertadores, só finalizando aqui, PVC. Na Libertadores precisa reverter um resultado, né, contra o Colo-Colo, e no Campeonato Brasileiro o time não consegue se reinventar com as Marlosas. Então, PVC, o cenário é preocupante. Você não se preocupe. O que eu não tenho que me preocupar, Não PVC? se preocupe, porque nós vamos estourar o programa em 3 horas e 45. É provável. Nós vamos estourar, pode ter certeza. Mas eu queria dizer mais uma coisa, dá tempo? Eu sei que já está no final do programa. Já está no final, já? Final de quê? Está no final? Na parte final, nós já fizemos a maior parte do programa. Faltam 1h30. Dá tempo Falta pra falar 1h30 pro programa. Dá, claro. Fica à vontade. Ano que vem vai ser tudo diferente pro Corinthians. Vai montar um time mais competitivo. Tava na cara que seria assim nessa temporada. Né? E muita gente perguntando, é bom a gente dizer, muita gente perguntando, até foi uma discussão nossa antes do programa, se o Loss segue ou não no comando do Corinthians. Se o Andrés demitir o Loss agora, o Andrés vai estar dando um tiro no próprio pé. Agora não vai. Porque ele disse naquele discurso de que o Corinthians tinha uma estrutura suficiente para colocar o Loss e seguir o projeto. E, sinceramente, ele tem razão. Outro treinador não conseguiria fazer milagre com esse elenco. Vamos ser sinceros? É verdade. Não faria. Muito bem. É isso aí.